Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a diferença entre crer e ter fé. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Hebreus, capítulo 11, porque ali temos a definição de fé, que todos sabemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. A fé é agir conforme você crê. Se você não age de acordo com isso, embora aquilo que você crê seja verdadeiro, não mudará a sua realidade. Crer em algo nunca mudará suas circunstâncias, mas a fé mudará. Crer é o ponto de partida. Muitos cristãos têm sido destruídos porque creem que Deus pode curar, mas acabam morrendo. Se, por exemplo, você pegar a chave do seu carro e mostrar para todo mundo ver, você não vai a lugar algum. Claro, porque é necessário que você pegue a chave, a coloque na ignição, dê a partida, faça o motor funcionar, engate a marcha e se dirija para algum lugar. É por esse motivo que a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. A fé, ela requer ação, ou seja, você tem que fazer algo. Jesus disse: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aquela grande fé foi demonstrada por um homem que era um centurião e que foi procurar Jesus para que o seu servo fosse curado. E isso nos mostra nessa passagem que aquele homem ele falou sobre a sua autoridade para comandar alguém para ir, vir e fazer. Se o centurião tivesse simplesmente crido que Jesus podia fazer algo, mas nunca fosse a Jesus e apelasse a ele, o seu servo não teria sido curado. É por isso que eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que não adianta você orar e ficar de braços cruzados. Você precisa agir. Note que não havia calma até Jesus se levantar e dizer algo ao povo quando eles estavam num barco e houve uma grande tempestade. E quando Jesus lhes falou sobre a sua fé, ele estava se referindo à ação e não somente em crer em algo. Jesus se levantou, observou a tempestade e a repreendeu. Ele repreendeu especificamente o vento e o mar. E os discípulos reagiram com medo. Aquela pequena fé não estava fazendo nada, a não ser reagindo às circunstâncias, em vez de responder às circunstâncias. Porque, na verdade, eles reagiram com medo, mas Jesus respondeu com fé. Com o tempo, a fé produzirá resultados. Você tem um inimigo e ele vai ficar resistindo a cada passo no seu caminho. Tem que dar tudo de si se quiser vencer. Deve agir assim até que isso produza resultados. Nós sabemos que Pedro andou sobre as águas, mas observando o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Observar tem a ver com os sentidos. As circunstâncias sempre trarão medo. Se você olhar as circunstâncias, elas vão até mesmo te apavorar. Mas se você olhar para a palavra de Deus, andará sobre as águas. Nós não estamos negando as circunstâncias, mas estamos lhes negando a autoridade para ditar os termos da nossa vida. E essa é a grande diferença. Jesus estava caminhando na mesma água revolta, de pé sob o mesmo vento e não afundou. E ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o Senhor te diz agora: não duvide. Eu quero que você
meu irmão e minha irmã, se lembre que uma determinada ocasião, Jesus elogiou a fé de uma mulher. E nós temos que também relembrar que a fé, como está escrito lá em Romanos, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E qual foi essa mulher que tinha tamanha fé? Ela deixou a própria região, veio, o que representa uma ação, e encontrou Jesus. E mesmo depois disso, Jesus falou: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher não se deteve, ela não desistiu, ela pressionou, continuou lá e obteve o que queria, porque perseverou. É exatamente nesse ponto que hoje algumas pessoas fracassam. Se for fácil, elas lutam pelos seus objetivos durante uns 5 minutos. Contudo, se enfrentam alguma oposição, desistem e já estão prontas para algo novo. Mas aquela mulher cananeia, ela não agiu assim, ela persistiu. Temos o caso do cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, como nós sabemos, ele começou a clamar. E clamar foi uma ação. O cego não apenas se sentou lá e creu em algo, mas ele agiu. Ele clamou, lançou de si a capa, levantou-se e foi. Jesus não tocou em Bartimeu. Jesus não expulsou nenhum espírito de cegueira, mas o homem recebeu a cura. É preciso ter fé para recebermos de Deus. O poder de Deus está presente para que a nossa necessidade seja satisfeita. Você tem que crer nisso e passar a declarar: eu creio que estou curado. Eu creio que eu tenho um emprego. Eu creio que tenho qualquer coisa que precisar. Você tem que começar a se ver com aquilo, e uma vez que você se veja com aquilo, parar de clamar, de implorar e de reclamar. Aí sim, aquilo se manifestará. Mas você tem que se apropriar daquilo. É nesse ponto que a luta da fé entra, porque Satanás está querendo invadir como uma enchente a sua vida para tentar desencorajá-lo, intimidá-lo, para te dizer: você não vê mudança nenhuma, não é? Você não se sente melhor nem um pouco, não é mesmo? Você não vê mais nenhum dinheiro, vê? Aí você terá que dizer: eu não me importo com o que eu vejo, eu não ligo para o que eu sinto. Eu tenho tal coisa porque Deus disse que eu a tenho. Amém. E é assim que as coisas funcionam. Você tem que estar disposto a vencer todos os obstáculos. Você tem que estar pronto para enfrentar as críticas. Você precisa estar preparado para resistir pela imutável palavra de Deus. Não importa quanto tempo levará. Você tem que estar preparado para aguentar. Você tem que estar disposto a resistir. Você deve estar preparado para vencer o negativismo e aguentar firme. Verbalize a solução, mas não o problema. Há 2 maneiras de você liberar a sua fé. A primeira é pelo que você diz. A outra, por uma ação que seja coerente com aquilo que você disse. Os apóstolos pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: arranca-te e planta-te no mar, e ele lhes obedecerá. O nosso desejo natural é esperar até ver, e então creremos, aceitaremos, e então iremos falar sobre isso. Mas isso nunca irá acontecer. Jesus disse para Pedro: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E como é que a fé pode desfalecer? Ela pode falhar em agir. Ele é o único modo pelo qual a sua fé pode falhar, por não agirmos em conformidade com ela. Fé é agir conforme você crê. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus.
E por isso, você e eu devemos ter ações que correspondam à nossa fé. Amém? Então nós vamos orar e clamar, mas vamos agir também, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós cremos num Deus que é o Deus do impossível, que é o Deus do milagre, que é o Deus todo-poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento nós estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, por todos aqueles que nos ouvem neste exato momento, e essa pessoa que está sofrendo uma tempestade na vida, que está sofrendo uma dificuldade, uma doença, enfim, que está tendo algum tipo de problema, mas nós sabemos que é a Tua palavra que tem solução para todos os nossos problemas. E por isso, neste momento, Pai, eu declaro a Tua palavra na vida dessa pessoa, que aqueles que estiverem doentes serão curados, que os desempregados terão portas de emprego, que aqueles que têm uma família com problemas, eles terão uma família restaurada em nome do Senhor Jesus. Porque nós declaramos a Tua palavra e a Tua palavra é verdadeira. E também está escrito em Jeremias 1,12, que o Senhor vela para cumprir a palavra. E tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E por isso, pelos olhos da fé, nós cremos, Pai, na nossa vitória, na nossa resposta, no nosso milagre, em nome do Senhor Jesus. E eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu agradeço a você que nos acompanhou neste vídeo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like aqui no nosso canal Igreja Poder de Cristo. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.